Olá, bem-vindos a todos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E portanto o nosso tema do vídeo de hoje vai ser a continuação do último vídeo, em que vamos continuar a falar da história do povo hebreu, desde o tempo do rei David até 1948 depois de Cristo. Portanto, nós estamos a falar de um espaço de tempo de cerca de 3.000 anos. Então vamos começar pelo final do reinado de David. O que é que David deixa ao seu filho? David deixa um país unido, as 12 tribos estão unidas, ok? Concentra em Jerusalém, digamos, todas as suas grandes decisões. Portanto, Jerusalém torna-se a cidade administrativa do rei. Ele leva para lá a Arca da Aliança, portanto, faz de Jerusalém também o centro de decisões religiosas e, digamos, ele controla um território enorme, maior do que hoje é Israel, mas com segurança, ou seja, durante o tempo do rei David ele nunca perdeu nenhuma batalha, nem ninguém sequer ousou defrontar o rei David. Ele tinha um exército muito bem preparado. Portanto, ele vai controlar aquele território militarmente e comercialmente. Portanto, o que o rei David deixa é um povo, um reino, com uma identidade nacional, com uma segurança, portanto, com todas as condições para se poder desenvolver. Bom, quem vem então a seguir ao rei David? Vem o seu filho Salomão. E é uma coisa engraçada que quando Salomão é nomeado rei, o profeta pergunta-lhe qual é o dom que ele quer da parte de Deus. E ele, em vez de pedir riquezas e coisas, digamos, mais terrenas, aquilo que ele pede é sabedoria. E na realidade o rei Salomão vai ficar conhecido como um rei sábio. Então aquilo que ele vai fazer vai politicamente gerir muito bem a situação. Ele vai inclusive fazer uma série de ligações, casamentos, portanto, começar a criar estas ligações de Israel com os reinos vizinhos. Mas há uma coisa que ele vai fazer, ele vai construir o primeiro grande templo de Jerusalém. Aliás, já nos primeiros livros da Bíblia, o Moisés tinha dito quais as medidas que o templo deveria ter quando construíssem esse templo para guardar a Arca da Aliança. E na realidade, o rei Salomão vai exagerar. Ele vai criar uma das grandes 7 maravilhas do mundo antigo. E, portanto, Jerusalém vai ficar famosa como, provavelmente na época, o maior templo do mundo. Agora, sem querer, ele não vai ser só um rei a construir um templo, ele vai desenvolver a cidade de Jerusalém e vai criar muitas infraestruturas ao longo do reino, só que isso sem querer vai ser a sua grande derrota, porque ele vai exigir muito da parte do povo, o pagamento dos impostos, um esforço financeiro enorme. E portanto, no final da sua vida, o povo vai se revoltar contra Salomão por causa de todo este esforço financeiro que foi obrigado a fazer. E na realidade, quando Salomão está quase a morrer, praticamente vai terminar este momento de unidade do reino de Israel e vai se dividir. Então esta situação da divisão do reino do norte com o reino do sul, ela na prática vai durar mais ou menos 200 anos. Portanto, o que vai acontecer é que começam a surgir alguns impérios da zona do leste, aquilo que vai ser o Império da Babilónia, e na realidade, ao fim de 200 anos, eles vão invadir o reino do norte e praticamente as tribos do reino do norte desaparecem. Nunca mais vamos ouvir falar das tribos do reino do norte. O que é que aconteceu no reino do sul? Eles, a tribo de Judá e Benjamim, percebendo que não tinham nenhuma hipótese de combater contra o rei da Babilónia, eles vão se submeter, vão pagar o imposto e acabam por não serem conquistados. Agora, aqui o problema é que eles já não têm autonomia total do espaço, há uma certa submissão, mas vão conseguir aguentar esse período durante mais de 200 a 300 anos. Até que vai aparecer então a figura do rei Nabucodonosor, que vem
da Babilónia, e como eles não tinham capacidade de pagar os impostos, ele vai acabar por invadir o Reino do Sul e vai também anexar a cidade de Jerusalém e, digamos, a partir daqui, o povo de Israel, que este território que se chamava o povo de Israel, acaba por, entre aspas, desaparecer. Então o rei Nabucodonosor, é um nome difícil de dizer, a gente até o conhece por Nabucco, existe uma ópera de Verdi chamada Nabucco, que é esta história de Nabucodonosor. Ele, quando invade o Reino do Sul, ele já está praticamente para aniquilar aquilo tudo. Então o que ele vai fazer é exilar o povo, e toda esta zona do Reino do Sul vai acabar por ser exilado e vai para a Babilónia. Mas eu agora tenho que explicar os exílios, portanto, e isto é uma coisa que vocês vão ter que entender, que aconteceu várias vezes ao longo da história, com todos os impérios que vão passar por aquele território. Basicamente, todos eles assumiam as mesmas decisões. Explicar o que é que os impérios antigos faziam. Quando o império surgia e aniquilava um território, não era do interesse do imperador, digamos, mandar matar toda a gente e fazer aquilo, destruir tudo. Portanto, esse não era o interesse. O interesse era que as pessoas pagassem um tributo para que eles os defendessem de outros ataques. E, portanto, e sabemos que o território de Israel era um território rico, eles eram pastores, agricultores, portanto, uma parte disso que eles produziam era para ir para a Babilónia. Era uma forma de pagar os impostos. E, por norma, o imperador deixava, digamos, os líderes locais à frente das populações. E por isso eles vão manter ali 200 a 300 anos de pequena autonomia, mas era um rei de Israel que mandava lá. Só que, quando havia um problema de não pagar os impostos, qual era a segunda opção que os impérios faziam? Então, se vocês não pagam, então a gente vai lá, tira o vosso rei e põe lá uma pessoa da minha confiança. Chamamos a isso uma espécie de governador. Então já não há reis locais, quem há é um rei a mandar em nome do imperador. E essa era a segunda opção. O problema era que, se mesmo assim as pessoas se revoltassem, se não conseguissem pagar os impostos, então a terceira opção do império, de qualquer imperador, era: chegamos lá, tiramos as pessoas de lá, espalhamos-los pelo território do império e eles assim não estão unidos, perdem força e não se podem mais revoltar. E é nessa terceira opção que acontecem os exílios. E, portanto, Nabucodonosor, quando vai a Jerusalém e conquista a cidade, ele já está no limite, digamos, da sua paciência pelo facto do povo não pagar os impostos. E é por isso que o povo vai ser exilado para a Babilónia. Nós estamos a falar mais ou menos, enfim, não vou estar aqui a dar datas certas, mas pelo ano 500 a.C. Este exílio da Babilónia vai ser um momento muito importante, um momento que vai dar uma volta enorme na Bíblia. O que é que vai acontecer? Primeiro, o povo chega à Babilónia e começa a haver uma civilização extremamente desenvolvida. E eles começam a pensar: então, mas se nós éramos o povo eleito, como é que Deus não nos deu as ferramentas para nós sermos uma civilização tão desenvolvida? E depois acontece uma outra situação: eles estão fora pela primeira vez do seu território, foram obrigados a sair, quase como uns escravos. E o que é que eles sentem a necessidade? Eles sentem a necessidade de começar a juntar as suas tradições, porque senão eles perdiam-se como povo e como identidade. E começam a reunir as várias tradições culturais das pessoas que foram obrigadas a viver na Babilónia. E então começa sem querer a nascer a Bíblia. No fundo, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles vão ser escritos no exílio da Babilónia. Nós sabemos que é aí que eles nascem. E a ideia de criar estes 5 livros foi o quê? É uma espécie de testamento, ou de testemunho, daquilo que nós já fomos, e para que os nossos filhos agora não esqueçam mesmo, a sério. Claro que antes o que é que eles faziam? Eles faziam uma espécie de transmissão oral. O pai dizia ao filho qual era a sua história. E eles agora compilam em textos essa história. O outro problema que aconteceu é: já não há reino do norte e agora já não há reino do sul. E então, qual é a grande tribo que vai sobreviver? Vai ser a tribo de Judá. Ou seja, a maioria das pessoas identificam-se como a tribo de Judá e Benjamim, mas era muito pequenina. E é aqui que começa a nascer o termo judeus.
que vem da tribo de Judá. Ou seja, agora já não estamos a falar do povo hebreu, já não estamos a falar do povo de Israel, nós estamos a falar pela primeira vez do povo judeu. Ok? E portanto, essa é uma grande alteração. A outra grande alteração é que, desde a invasão do rei Nabucodonosor até 1948, depois de Cristo, 3.000 anos, nunca mais os judeus foram completamente autónomos naquela terra. Ou seja, eles depois vão regressar do exílio, mas quando lá chegam, vem outro império, vem outro império, vem outro império, até que uma altura eles são expulsos. E reparem, nunca mais os judeus mandaram na Terra Santa até 1948. Isto é muito importante. Mas, como todos os impérios, o império da Babilónia cai, depois vem o rei Ciro, da Pérsia, e então o rei Ciro vai dar a ordem de o povo, neste caso já judeu, regressar outra vez à sua terra. Claro que eles vão regressar, mas a terra já não é deles. E, portanto, digamos, eles estão às ordens do novo império e, portanto, a partir daqui nunca mais os judeus vão ter completa autonomia sobre o seu território. A seguir aos persas vem Alexandre o Grande, que ganha aos persas e domina aquela parte da Terra Santa, que hoje é a Terra Santa, mas o Alexandre morre muito novo. E a seguir à morte do imperador Alexandre, o Império da Macedónia, o Império Grego, é dividido pelos seus 4 generais e quem fica, digamos, responsável por este território da Terra Santa é Ptolomeu. Ele estava no Egito e, digamos, surge a época ptolomaica e é aqui que surgem as famosas revoltas dos Macabeus. E a revolta dos Macabeus vai, sem querer, dar origem à entrada dos romanos na região. Na realidade, a história é um bocadinho esquisita. Portanto, os generais, ou os soldados de Ptolomeu, que vinham do Egito, constantemente chegavam à zona de Israel e eram muito brutos, muito fortes na sua presença militar, a exigir grandes impostos às pessoas. E os Macabeus revoltam-se contra isso. E, na realidade, o que pensamos é que terá havido um pedido de ajuda, na altura, aos romanos que estavam a aparecer, para os auxiliar nesta luta contra Ptolomeu. E, na realidade, os romanos vão entrar, a ideia, pelos vistos, era ajudar, mas, sem querer, os romanos, sabiam muito bem, eram inteligentes, ficam a comandar. Ok? E então, esta entrada dos romanos em cena, nós chegamos à época de Jesus, ou seja, quando Jesus nasce, já são os romanos que estão a comandar na zona da Terra Santa. E eles entraram para ajudar, digamos, os Macabeus na luta contra os soldados de Ptolomeu. Agora, aquilo que eu já expliquei há bocado dos impérios, é muito interessante ver isto no tempo de Jesus. Reparem, quando Jesus nasce, quem é que na realidade governa a Judeia, ou aquela terra? É o Herodes o Grande. Então o que é que os romanos fizeram? Os romanos chegaram e disseram, ok, desde que vocês nos pagam o imposto para nós vos apoiarmos quando alguém vos atacar, nós o que queremos é a paz. E, portanto, enquanto o rei Herodes agradou a César e ao imperador, era ele que mandava. E é assim que Jesus nasce. Reparem que o Herodes morreu, Jesus volta para Nazaré, e quando Jesus já tem 30 e tal anos, e chega a Jerusalém, quem é que o vai julgar? Quem é que já governa? Já é o Pilatos. Ou seja, a função do rei da Judeia já não é importante. Ou seja, os romanos já tinham percebido que aquilo era uma situação complicada, era um povo complicado, e portanto já não acreditam nos líderes locais e põem à frente da região um governador romano, Pilatos. Na realidade, quando Jesus morre, os judeus, percebendo que com os romanos também não iam ganhar autonomia nenhuma, vão se revoltar. E dá-se uma grande revolta no ano 65, em que eles conseguem expulsar os romanos por 2 anos e eles pensam que estão outra vez os donos da sua terra. Só que os romanos mandam várias legiões e dá-se então a famosa destruição de Jerusalém no ano 70. Portanto, isto já depois da história de Jesus.
E, portanto, os romanos chegam a Jerusalém e destroem completamente a cidade. E é aqui que o templo dos judeus é destruído. Mesmo assim, digamos, os judeus submetem-se outra vez aos romanos, mas eles não ficam contentes e eles vão provocar uma segunda revolta que vai acontecer pelo ano 120. E aí, nessa segunda revolta, os romanos, já desesperados, eles voltam outra vez lá com as legiões e arrasam outra vez completamente todo o território, e dessa vez o imperador decreta, digamos, o exílio definitivo dos judeus da Terra Santa. Estamos no ano 120, temos a famosa revolta de Massada, que acaba em Massada, e, portanto, o que é que o imperador decreta? Os judeus são expulsos do território. Eles não lhes dá mais autorização para viverem ali, e, inclusive, o que é que faz? Os judeus acabam por se espalhar por todo o Império Romano. E é assim que nós entendemos hoje como é que chegamos, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial e os judeus estão espalhados pela Europa toda. No leste da Rússia, na Polónia e nos países praticamente mesmo ocidentais, aqui em Portugal também, tivemos muitas situações com os judeus. Portanto, os judeus espalharam-se pelo mundo inteiro, ok? E, portanto, eles nunca mais vão viver na Terra Santa. Ano 120. Até 1948, nunca mais os judeus vão ter uma função importante na Terra Santa. Mas agora nós temos que explicar que desde o ano 120 até 1948, quer dizer, aquilo não ficou vazio. Quem é que fica a viver naquela Terra Santa? São, digamos, sobretudo, os árabes. Agora explicar um bocadinho esta situação do mundo árabe. Na realidade, a história, na sua tradição, ela vem de Abraão com a figura de Ismael. Agora, nós sabemos que apesar daquele ter sido um reino de David, que apesar de basicamente serem os judeus que tinham controlado e governado aquela terra, as tribos árabes sempre lá viveram. Eles sempre conviveram naquele espaço. E, obviamente, a partir do momento que os judeus saem, quem vai ficar, quem é que são os agricultores? Quem é que são os pastores? São estas tribos árabes. O problema é que eles não se uniam, eles nunca tiveram uma figura como David, ok? E, portanto, eles nunca se uniram em prol do mesmo objetivo. E no momento em que isso vai acontecer, quem é que vai dar origem, quem é que vai conseguir criar esse laço de ligação entre as tribos árabes? Vai ser a figura de Maomé. Então, quando Maomé, o que Maomé faz, Maomé não criou uma religião. O que o Maomé explicou foi: vocês são várias tribos, se vocês se unirem, vocês podem criar uma espécie de um império. E então o Maomé vai criar essa ligação entre as tribos árabes. E é obviamente que a partir de uma certa altura, a vantagem é que eles já lá viviam, já subsistiam ali, a única coisa que não tinham era esse sentido de unidade para defender um território. E a partir do ano 700, então nasce, digamos, este grupo de tribos árabes que se unem e criam, obviamente, o Império Árabe, que vai começar a dominar aquela região. No entanto, surge uma nova força, que é o cristianismo. Ou seja, reparem que quando Jesus morre, os apóstolos começam a anunciar o Evangelho, mas aquilo não foi logo de imediato, ou seja, durante um tempo o cristianismo não foi reconhecido e eles foram perseguidos, okay? Houve várias perseguições e, portanto, eles não se puderam manifestar enquanto presença naquele espaço. Mas nós sabemos que as primeiras comunidades cristãs, logo após a morte de Jesus, começam a aparecer e começam a crescer naquele território. O que acontece? Em 313, temos o imperador romano, que ainda dominava aquela região e que dá a liberdade aos cristãos no Édito de 313, o Édito de Milão. Depois, eu, noutro vídeo, explicarei bem isso. E a sua mãe, a Santa Helena, faz uma peregrinação à Terra Santa e marca o território, digamos, como uma presença forte das comunidades cristãs. Manda construir 4 grandes basílicas no total e, a partir daquele momento, estamos a falar do ano 313 para a frente, digamos, a Terra Santa começa claramente a ser marcada também pelo cristianismo. Nós estamos a falar da época bizantina. E isso vai durar mais ou menos 300 anos.
o que vai acontecer é que em 644 começa então a nascer a realidade árabe. Mas há um grupo, que são os otomanos não, os persas, que invadem a Terra Santa e em 2 anos, não estiveram lá só 2 anos, mas em 2 anos eles destruíram tudo o que era qualquer imagem da presença do cristianismo. E, por exemplo, estas 4 grandes basílicas, elas vão ser destruídas, só fica em pé a Basílica da Natividade em Belém. Quando eu explicar a história de Belém, direi porquê, mas o resto desapareceu completamente do mapa, ok? E a partir do ano 644, o cristianismo não vai ter mais vai estar por espaços. Uma vez vai reaparecer, vai desaparecer, vai ganhar alguma força, vai perdê-la, mas, digamos, depois do Império Árabe, praticamente o cristianismo é sempre com pequenos apontamentos, mas nada de muito importante na Terra Santa. Mas o cristianismo vai desenvolver uma coisa muito engraçada, que não é exclusivo do cristianismo, que são as famosas peregrinações. E é neste contexto que vai nascer também o período das cruzadas. Bom, eu não vou estar a explicar o que é uma peregrinação, mas isso é uma coisa comum a várias religiões. Por exemplo, os judeus tinham por tradição, um judeu na vida deveria ir uma vez pelo menos a Jerusalém. Reparem que os muçulmanos têm uma tradição que é uma vez na vida ir a Meca. E, portanto, os cristãos tinham essa tradição de uma vez na vida tentar visitar a Terra Santa, os lugares onde Jesus viveu e transmitiu a sua mensagem. E, obviamente, que eles queriam ir lá, mas é assim, se a Terra não está ocupada por cristãos, quando eles chegavam lá, eles encontravam muitas dificuldades, muitas vezes era-lhes barrado o caminho, eles não conseguiam, digamos, na prática, concluir essas peregrinações. E então vai nascer este sentimento, ou digamos, este movimento das cruzadas. As cruzadas, na realidade, o seu objetivo principal era abrir um caminho até à Terra Santa que protegesse os peregrinos. Este, no fundo, é o objetivo das cruzadas. E eles, na realidade, fizeram isso, só que quando lá chegam, para além de protegerem esse caminho, digamos, eles vão encontrar um território. E eles vão tentar, digamos, ocupar e digamos, controlar esse território. Havia um problema nas cruzadas, que aquilo era patrocinado por muitos países da Europa, por muitos reis, pelo próprio Vaticano, ou pela Igreja, só que depois era muita gente que, na Europa, era um condezinho, era um nobrezinho assim, sem grande importância, e chegava ali, se tivesse um castelo, um território, ele acabava por ganhar uma importância muito grande. Então as cruzadas vão viver um bocadinho esta ambiguidade. Aquilo era para proteger os peregrinos, ou era, digamos, uma forma de os nobres, digamos, serem reconhecidos como nobres importantes. E é óbvio que falar das cruzadas, hoje em dia, isso é um assunto um bocado polémico, porque nós percebemos que nem sempre a intenção de defender os peregrinos e, digamos, defender a peregrinação dos cristãos à Terra Santa foi o objetivo principal. O que vai acontecer, digamos, vão criar uma tensão muito grande com o mundo árabe, e atenção, essa tensão estende-se até hoje. Ainda hoje, digamos, o mundo muçulmano tem alguma dificuldade em lidar com o cristianismo ou com os cristãos, fruto dessa presença dos cruzados na Terra Santa. E os cruzados, também vamos ser honestos, nem sempre se portaram bem, portanto provocaram alguns massacres, algumas situações que ficaram conhecidas na história e que não são propriamente uma coisa para a gente contar às crianças como uma coisa bonita, tá bom? Vai aparecer uma figura que vai, na realidade, controlar a Terra Santa, que é a figura de Saladino. O Saladino consegue expulsar os cruzados da Terra Santa quase de uma forma definitiva. Digamos, há uma última cruzada, não sei se vocês ouviram, conhecem, que é o Ricardo, o Coração de Leão, que depois dos cruzados perderem a Terra Santa, ele tenta, numa última tentativa, reconquistar a Terra Santa. E, digamos, é assim que ele sai da Inglaterra, acaba por deixar lá o seu primo a comandar
a Inglaterra, nasce aquela história mitológica de Robin dos Bosques, né? Roubar aos ricos para dar aos pobres, e o Ricardo Coração de Leão, na realidade, ele teve um confronto muito engraçado com o Saladino. Eles conheciam-se por cartas, eles nunca combateram, portanto o Saladino nunca caiu na asneira de combater diretamente o Ricardo Coração de Leão, mas a determinada altura ele não consegue conquistar a cidade de Jerusalém e o Ricardo Coração de Leão acaba por regressar à Europa sem, na realidade, ter conquistado a Terra Santa para os cristãos. E a partir daí, os árabes, ou o mundo muçulmano, vai tomar conta daquele território praticamente até 1948. Bom, este período de cerca de 1000 anos que os árabes tomam conta daquela região, ele tem por base uma coisa muito engraçada. O Saladino, um dos acordos que fez quando tomou conta de Jerusalém foi: eu quero criar aqui uma comunidade, as pessoas têm que se entender. E, portanto, uma das coisas que o Saladino disse foi: ele não mandou destruiu alguns, mas não a maior parte dos espaços religiosos ele não destruiu. E daí deu alguma margem de liberdade para as pessoas viverem as suas fés. Claro que, maioritariamente, a prioridade era dada ao mundo árabe, mas o Saladino criou esta ideia de que Jerusalém e aquele espaço de Terra Santa podia ser um espaço de convivência. Ok? Isto é muito interessante, porque foi o Saladino que criou isso. Evidentemente que depois o mundo árabe que viveu naquele espaço nem sempre foi o mesmo. Houve uma altura em que vieram os otomanos, os da Turquia, e digamos a coisa vai funcionar assim um bocadinho com interesses. Ou seja, se houvesse dinheiro ou se aquilo criasse uma fonte de rendimento, sim senhor, podiam chegar, podiam estar e até podiam crescer. Mas no momento em que isso deixasse de acontecer, era dada uma ordem e basicamente a presença daquele espaço religioso desaparecia. E portanto, durante 1000 anos, nós vamos viver um bocadinho nesta situação de, sim senhor, havia, mas a qualquer momento era bastante inseguro e, digamos, a presença, fosse dos cristãos ou de outra facção religiosa, naquele espaço, podia praticamente, num instante, desaparecer. Agora vou-vos explicar uma coisa que aconteceu muito engraçada, que é, no século XII, há uma grande reforma dentro da Igreja que acontece com os franciscanos. Portanto, aparece São Francisco de Assis e que promove uma reforma muito importante na Igreja, chama a atenção da pobreza e chama a atenção de outros valores. Eles não vão logo chegar à Terra Santa, mas na realidade, por volta, a partir de 1500, os franciscanos chegam à Terra Santa. E qual é a intenção deles? É preservar e guardar os espaços da Terra Santa ligados à história de Jesus. No fundo, nós vamos assistir a uma nova cruzada, só que desta vez sem armas. E vai ser muito à força do dinheiro. Vai ser o dinheiro que vai ser a verdadeira cruzada. E eu aqui tenho que dizer uma coisa muito positiva para os franciscanos. Aliás, eles hoje são mandatados pelo Papa e, portanto, têm a custódia da Terra Santa, ou seja, é à sua responsabilidade que está a defesa dos lugares santos, mas os franciscanos, coitados, vão viver muita insegurança. O que é que acontece? Eu vou só dar um exemplo. Imaginem que eles chegavam a um espaço, identificavam, imaginemos uma cidade como Cafarnaum, eles começavam a preparar um lugar para acolher os peregrinos, mas depois vinha um chefe lá otomano, árabe qualquer: não, vocês têm que pagar mais. Mas a gente não tem dinheiro. Então, se não tem dinheiro, aquilo deixa de ser vosso. E de repente perdiam o direito ao espaço. Depois mudava o chefe, vinha outro, e eles lá iam insistir e diziam: olha, a gente gostava de guardar aquele espaço por ser importante para os cristãos. Podem pagar? Sim, nós podemos pagar. E lá voltavam outra vez a ter a posse do espaço. Há histórias de alguns espaços da Terra Santa que hoje estão em posse dos franciscanos, que eles tiveram que comprar aquilo várias vezes, o mesmo espaço. E, portanto, apesar de tudo, tenho que dar esta nota de louvor aos franciscanos, eles nunca desistiram de lutar pela proteção dos lugares santos da Terra Santa. E, portanto, ainda hoje, quando nós visitamos, a maior parte dos espaços
eles são, digamos, controlados ou são protegidos pelos franciscanos. Mas é óbvio que nós aqui temos que falar um bocadinho da cidade de Jerusalém. Com todas estas situações históricas, a cidade de Jerusalém vai ser a representativa de todas estas sensibilidades. Digamos, nós olhamos ao longo da história, a cidade, digamos, ela tem tanto de bonito, porque lá convivem todas estas religiões, todos estes movimentos, todas estas sensibilidades, e ela tem isso de bonito como tem de explosivo. Quer dizer, aquilo, se houver um pequenino desentendimento, aquilo pode dar um massacre, pode dar uma guerra. E aconteceu várias vezes isso ao longo da história. E, portanto, ainda hoje, quando nós visitamos a cidade de Jerusalém, aquilo é palpável, ok? Aquilo tem a parte árabe, tem a parte judaica, tem a parte que é dos cristãos, e a gente percebe aquela diversidade que é lindíssima, mas a gente sabe que uma pequena provocação e aquilo vira completamente uma guerra campal ali dentro, ok? Portanto, ao longo dos séculos, Jerusalém viveu este turbilhão. Agora, nós temos que explicar a cidade de Jerusalém, como é que ela se torna o centro, no fundo, destas três grandes religiões, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Bom, sabemos que Salomão constrói o grande templo e, digamos, torna-se o símbolo maior dos judeus. E o grande templo de Jerusalém que o Salomão construiu e depois o rei Herodes no tempo de Jesus, digamos, ainda hoje são imagens de marca do judaísmo, ok? Mas depois temos a própria história de Jesus, aquilo que nós estamos a viver, a paixão, a ressurreição. Portanto, isso acontece em Jerusalém. E os cristãos vão criar lá os espaços de referência desses momentos históricos de Jesus. E depois temos a parte dos árabes, a parte do Maomé, em que o Maomé sobe ao Monte Moriá e nesse monte ele escreve vários textos do Alcorão e tem visões de Deus, que eles chamam Allah. Então, para os árabes e sobretudo para o islamismo, aquele monte é fundamental. Então nós agora percebemos como Jerusalém vira uma espécie de centro, de epicentro, quase de um remoinho das três religiões. E ao longo dos séculos foi uma luta constante para dizer, não, isto é meu, não é teu, isto também é meu, não é meu, isto também pode ser dos outros. Portanto, virou claramente um remoinho dentro destas três religiões. Agora vou-vos explicar uma coisa muito interessante, isto é um bocadinho de orgulho nacional, que é, há um período em que realmente a Terra Santa perde um bocadinho a sua importância estratégica. E quem é que vai causar essa perda de importância estratégica? Olha, imaginem lá, um país tão pequenino como Portugal. E vocês perguntam, mas o que é que os portugueses fizeram na Terra Santa? A gente nunca lá esteve. Pois é, nós temos uma história dos descobrimentos e há uma coisa que o Vasco da Gama fez, que foi descobrir o caminho marítimo para a Índia. E esse foi o problema, é que Israel era um centro de grandes rotas comerciais. Todas as rotas comerciais que vinham da Índia, do Oriente, passavam por Israel. E quando os portugueses descobrem um caminho mais barato, ou seja, as rotas deixaram de ser terrestres e passaram a ser marítimas. E sem querer, o descobrimento do caminho marítimo para as Índias do Vasco da Gama vai permitir a queda comercial de toda aquela região. E esta vocês não sabiam. Bom, com esta perda de importância económica, temos que perceber que, digamos, apesar de espiritualmente aquela zona ser bastante importante para as três grandes religiões, já não vai haver aquelas guerras, aquelas batalhas, aquelas lutas pelo espaço, porque havia claramente uma junção entre o interesse espiritual e o interesse económico. Então, até cerca de 1900, antes um bocadinho do início do século XX, praticamente a Terra Santa, digamos, passa um bocadinho despercebida pelo mundo. Não era assim muito importante. Até que os judeus se vão interessar novamente por aquele território. E então isso vai aquecer novamente aquele espaço.
Então, como é que os judeus vão pensar em regressar outra vez à Terra Santa? Fixemos esta data, 1885. É o famoso Tratado de Berlim. E o que é que esse tratado vai dizer de novo? Bom, havia um problema que era em África. Os países europeus tinham descoberto o continente africano, mas basicamente eles fixavam-se nas orlas marítimas. Até que vai haver o período da industrialização e descobre-se que a África é o centro da matéria-prima. Então os países querem tentar ganhar cada um pequenino do território para terem a sua matéria-prima, do território africano. E nasce este Acordo de Berlim em 1885. E o que é que o acordo diz? Diz que, ok, tu podes ter descoberto aquilo, mas se não o ocupas, aquilo não é teu. E o que o acordo diz é que quem ocupar administrativamente e localmente o território pode reclamar aquele território como seu. Lembrem-se que em Portugal nós tivemos a famosa, aquela questão do mapa cor-de-rosa. Lembrem-se que o que estava entre Angola e Moçambique era Portugal. E o que é que os ingleses vão querer? Os ingleses vão exigir que aquele território passe a ser deles. Inclusive metem um navio às portas de Lisboa a ameaçar o chamado ultimato. E os portugueses, o rei Dom Carlos foi obrigado a ceder aquele espaço entre Moçambique e Angola, porque na realidade os portugueses não viviam lá, não estavam lá no meio do continente. E então os judeus, à base deste acordo, vão começar a pensar: se isto é assim, nós podemos começar a ocupar a Terra Santa. Ou seja, estão lá os árabes, mas se nós formos para lá e começarmos a ocupar o território, ao abrigo deste acordo, nós podemos reclamá-lo como nosso. E vai nascer aqui um movimento que é conhecido pelo movimento sionista. A palavra sionista vem do Monte Sião, ou seja, um monte que está ao lado do monte do templo, das mesquitas, chama-se Monte Sião, mas no fundo o que eles vão criar é outra vez esta ideia de que podem ir para a Terra Santa e, se a ocuparem, mais tarde ou mais cedo, podem reclamá-la como um território deles. Então este movimento sionista, que nasce do Tratado de Berlim, vai à Terra Santa. E eles, obviamente, que dão-se conta que quem lá está a viver, maioritariamente, é o mundo árabe. E eles não vão fazer uma ocupação forçada. Não vão começar a construir casas e digamos, a ocupar o território assim, sem mais nem menos. Vão ser muito inteligentes. Eles tinham uma coisa muito importante, que era dinheiro. Então eles vão começar a negociar com os árabes locais e começar a comprar territórios aos árabes. Aqui é importante dizer que, no início, os árabes, assim, se chegam aqui e nos querem comprar os territórios, têm dinheiro, a gente aceita. E como eles começaram a ver que havia muito dinheiro do lado dos judeus, para ver se eles aceitavam e compravam. É claro que temos que entender que os judeus não fizeram isto às escuras. Eles não lhes importava o preço, porque a ideia dos judeus era criar novamente um Estado de Israel. E então, portanto, a intenção deles é a longo prazo, não era a curto prazo. E eles vão insistir e não vão ter problemas com o dinheiro e vão comprar muitos terrenos ao mundo árabe. Vão comprá-los. É importante dizer isto. Nós hoje, por exemplo, temos uma cidade de Tel Aviv, que em 1885 nem uma casa lá havia. Aquilo era dunas e areias. E hoje é só tão somente uma das maiores cidades do Médio Oriente. Tem 100 anos esta cidade. Portanto, para vocês perceberem a ideia e, digamos, a força com que os judeus começaram a entrar e a comprar aqueles territórios. É claro que à medida que este movimento sionista vai comprando aqueles territórios, eles vão informando as comunidades judaicas de que começa a haver uma possibilidade de irem viver novamente para o seu país. E isto, digamos, foi uma transmissão muito forte, a ideia de começar a criar novamente um território judaico. Mas a coisa não vai acontecer com muita, assim, tão fácil, porque, entretanto, nós vamos ter duas guerras mundiais. E a Primeira Guerra Mundial, aquele sítio, aquela Terra Santa, hoje, foi extremamente importante. Porquê?
porque pela primeira vez a Guerra Mundial, sobretudo a primeira, já utilizou, digamos, uma parte mecânica industrial em que utilizavam o petróleo. E como nós sabemos, o petróleo passava por aqueles territórios. E então aquele sítio vai se tornar fundamental no controle para conseguir abastecer os exércitos na Europa ao nível do petróleo. E então os ingleses vão atacar aquela zona e vão controlar aquele território que hoje chamamos a Palestina. Bom, é evidentemente que quando a Primeira Guerra terminou, digamos, a importância do petróleo tornou-se fundamental. E os ingleses não vão abandonar o território e vão ficar eles a governar a Palestina. A ideia principal dos ingleses é controlarem, digamos, o fluxo e o comércio do petróleo. Ora, os ingleses, digamos, eles têm imensas dificuldades em contactar com o mundo árabe, com algumas outras culturas que lá viviam. Eles vão tentar fazer alguns acordos, mas na realidade, eu vou dizer isto assim de uma forma muito simples, os ingleses não nasceram para aquilo. E na realidade, eles, assim que podiam, ou assim que pudessem, eles iriam delegar as responsabilidades da Terra Santa noutra instituição. O problema é que imediatamente a seguir acontece uma Segunda Guerra Mundial. E aqui nós sabemos pela história que essa Segunda Guerra Mundial vai ser muito cara para o judaísmo na Europa. Nós sabemos que o Hitler, com esta história da raça ariana, ele vai decretar o extermínio de tudo aquilo que não era ariano. Mas a grande fatia que vai sofrer esse extermínio vai ser o povo judeu na Europa. Nós sabemos, não sabemos contabilizar bem, mas nós estamos a falar de pelo menos 6 milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração nazis. E isto, meus amigos, não é um número para brincar. Ok? E o que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial é uma coisa curiosa, que durante a guerra os aliados não se aperceberam bem deste extermínio, mas assim que acaba a guerra eles descobrem os campos de concentração, eles descobrem estes números, é para a gente ficar de boca aberta. E o que é que vai nascer? Vai nascer aquele sentimento de pena, de piedade, de algum apoio e conforto a este mundo judaico. 1945 termina a Segunda Guerra Mundial, uma guerra muito cara, digamos, à humanidade, e há uma instituição que aparece, que sobressai no final da guerra, que nós hoje conhecemos como a ONU, e, digamos, a ONU vai tomar conta um bocadinho daquele espaço. Aliás, os ingleses disseram logo, ok, nós temos que controlar o fluxo do petróleo, mas eles não queriam continuar a mandar naquele território. Então vão entregar à ONU, digamos, o controle do território. E nós não podemos ser ignorantes. A ONU, sabendo de toda a história que o povo judeu viveu durante a Segunda Guerra Mundial, vai, digamos, governar e vai, obviamente, facilitar a entrada de milhares e milhares de judeus na Terra Santa. No fundo, aquela gente que na Europa praticamente perdeu tudo, perdeu as casas, famílias despedaçadas. E o que é que eles estão-lhe a dar? Estão-lhe a dar um horizonte de futuro, de um processo de revitalização de um povo, num espaço que, historicamente, na realidade, já tinha sido deles. Bom, é evidente que quando os judeus começam a regressar à Terra Santa, eles trazem também consigo uma experiência, sobretudo ao nível económico, muito grande. É preciso entender, quando os judeus são expulsos da Palestina pelos romanos, eles eram pastores e agricultores. Agora vão para países, nomeadamente na Europa, onde nem sequer podiam ter quase imóveis, territórios, nada. Então eles vão viver à custa do dinheiro. A parte económica, eles vão desenvolver, digamos, uma forma de fazer dinheiro e sobreviver financeiramente. E quando eles regressam agora à Terra Santa, eles trazem toda essa experiência. E imediatamente eles começam a lançar as bases do seu país. Eles não são burros. Claro que os árabes, quando percebem isso, o mundo árabe, assusta-se. Eu vou dizer assim de uma forma assim, mas eles na realidade foram estúpidos. Porquê? Porque eles na realidade já tinham vendido quase metade dos territórios. E portanto, eles na prática já não controlavam os territórios que tinham vendido.
já estava em posse deste movimento sionista, e quando, os judeus vêm em massa no final da Segunda Guerra Mundial, daí até 1948, estamos a falar de 3 anos, declarar o Estado de Israel, foi um instantinho, tá bom? Agora, obviamente que quando houve a declaração desse Estado de Israel, imediatamente o mundo árabe se vai revoltar. Eu estou-vos a dizer que o Ben Gurion, em Tel Aviv, faz a declaração do Estado de Israel, e 6 horas depois começa a Primeira Guerra Santa. Portanto, imediatamente os árabes disseram: isso não pode acontecer, nós não aceitamos isto e não queremos isto. E termino, concluindo um bocadinho, resumidamente, neste vídeo. Nós começamos com quem? Com o rei David, onde os judeus tiveram o seu máximo de poder. A partir dali foram perdendo. Nunca mais foram donos do seu território. 120 expulsos. Não há praticamente nenhuma história do judaísmo na Terra Santa. E, 1948, eles regressam outra vez e têm o controle da Terra Santa. No fundo, se nós quisermos concluir, são 3.000 anos, ou 2.500 anos, de perda até voltarem a reconquistar o seu espaço. E é por isso que nós temos que entender hoje aquela tensão e aquele conflito na Terra Santa. Portanto, a partir de 1948, eles voltaram. Digamos, o grande sonho dos judeus é voltar ao tempo do rei David. Essa, no fundo, é a conclusão deste vídeo. Começamos com David, perderam tudo e agora eles estão a voltar outra vez a ter o mesmo que tinham no tempo do rei David. E termina aqui o nosso vídeo de hoje. Bom, eu espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês este conhecimento da história. Não se esqueçam, já sabem, de pôr aí um likezinho, tocar no sininho, subscrever o canal, mandarem para quem vocês quiserem, está bem? E eu despeço-me até ao próximo vídeo, ok? Espero que tenham gostado e tudo de bom para vocês, não é?